Graça e paz a todos. Amém? Acredito que todos estão felizes, mas eu vou fazer uma pergunta. Todos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Glória a Deus. Sabemos que a nossa caminhada hoje até esse templo não foi fácil, mas quando a gente tem o alto do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e determinado ele teve fome. Disse-lhe então ao diabo, disse o diabo, se tu és filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levando a um lugar, levantou e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse, dar-te-ei todas as autoridades e glória destes reinos, pois me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará que ele te guarde. Amém? Irmãos, sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, eu vou fazer uma pergunta para mim e você faça essa pergunta para você mesmo. Nós vivemos do que? Eu, Jones Bezerra, eu vivo do que? De propósito, de propostas ou de propósito? O que nós vivemos? Nós vivemos e caminhamos por um propósito ou nós vivemos e caminhamos por uma proposta? Aparentemente, propósito e proposta é a mesma coisa. Aparentemente é, mas não é. O que o diabo fez aqui com Jesus, ele fez uma proposta, que ele entregaria reino, que Jesus iria com proposta, vamos se apegando nessas propostas e acaba deixando de lado o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus comigo? Qual que é a proposta que Satanás tem a me dar? Para o jovem, que aqui está, qual é o propósito? Dinheiro, mulheres, bebida, sexo, droga. Isso é a proposta de Satanás. E qual que é o propósito de Deus para nós? Qual que é o propósito de Deus? É a gente ficar na presença dEle, não precisa mais nada, só o fato de eu estar na presença dEle, as outras coisas que eu necessito será acrescentada. Se eu estou vivendo um propósito com Deus, eu preciso de uma esposa, eu necessito de uma esposa, mas o que eu vou fazer? Se eu estou vivendo com Deus, se eu estou vivendo o propósito de Deus, Deus vai me dar uma esposa. Não tem necessidade de eu pegar e querer ultrapassar. Não, Deus não vai me dar uma esposa, eu não vou ter uma vida feliz. Já é algo que Satanás fica falando em nossos ouvidos, no nosso íntimo. Então, irmãos, quando a gente não tem esse entendimento, a gente acaba vendo as coisas que o mundo nos oferece, e aparentemente é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, é algo tão gostoso viver o que o mundo oferece, mas só é gostoso enquanto você está ali vivendo e praticando. Você saiu daquilo, foi para casa, você entra numa depressão, você entra numa ansiedade. Por quê? Porque você deixou, aquilo só é gostoso, só é maravilhoso enquanto você está se afundando
você saiu daquilo, foi para casa, aquilo para de ser gostoso, você começa a ter uma intimidade com Deus, você começa a necessitar de Deus, e Deus nos enche. Deus tira a necessidade do homem. Deus tira a necessidade do homem. Quando eu falo homem, é no contexto geral. Deus tira essa necessidade. Por quê? Porque tudo há um tempo, e esse tempo foi nos dado. Não adianta a gente querer, vamos dizer um dizer popular, colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta, vai dar errado. Nós sabemos quando a Bíblia que tentou dar uma forcinha para Deus, deu errado. Por que com nós vai ser diferente? Será que nós era mais bonito que eles? Será que nós era mais inteligente que eles? Não, muitas das vezes nós é mais burro do que eles. Nós irmãos, é de servir a Deus. A proposta pode me achegar até a Deus, mas não é algo reto, não é algo direto. E quando eu começo a viver uma proposta, eu acabo me esquecendo. Amém? Qualquer proposta que Deus faça estará sempre sujeita ao seu propósito. Então, cada proposta, porque ela tem um propósito. Amém? Quando você sabe qual é o propósito e a proposta de Deus para a sua vida, fica mais fácil julgar-se as propostas que você quer receber e o propósito que você quer viver. Então, por nós achar que nós sabemos algo mais do que as outras pessoas, a gente acaba deixando de viver algo tremendo para viver algo temporário. O que nós vivemos aqui na terra é temporário. Esses dias eu me peguei, irmãos, lá em casa, desnecessário em se dizer, mas na nossa necessidade é que nós devemos buscar cada vez mais a Deus. É o momento de nós se achegar a perto de Deus, mas nós fazemos diferente. Na nossa necessidade nós se aproxima de Deus. Quando a gente rompe, o que a gente faz? A gente dá um passo para trás. Não, calma aí, Senhor, eu estava precisando, o Senhor deu um jeito, mas calma aí, agora é do meu jeito. Mas Ele faz a gente ter esse entendimento, Ele faz nós achar isso, Ele já implanta aquilo no nosso coração. Se você querer retornar, eles vão te apontar. E sabemos que Deus não faz isso. Quem faz isso, esse é o papel. Fazer igual o meu filho Luiz, o meu caçula dos homens, ele fala bem assim: o menino lá de baixo, que ele chama Satanás, o menino lá de baixo. Qualquer coisa que for falar para ele, ele fala: pai, mas é um menino lá de baixo. Então, irmãos, esse papel é do menino lá de baixo. Esse não é o papel de um servo de Deus. Esse não é o meu papel de acusar. Esse não é o papel de vocês acusar. Não é o nosso papel. Amém? Quem vive no propósito não se distrai com propostas. Tá vendo, né, irmão Silvano? Não é qualquer carro que vai te tirar da presença de Deus, não. Irmãos, Raabe, ele deixou de viver algo com Cristo. Por quê? Por que ele deixou de viver algo? Por causa de uma proposta ou por causa de um propósito? Quando nós deixamos de viver algo com Deus, é simplesmente por causa de uma proposta. Que o nosso propósito é a gente se aprofundar e nós buscar. Amém? O propósito exige que você faça escolhas importantes. Raabe teve que escolher entre o propósito de Deus e a proposta do rei de Jericó para entregar os espias israelitas. Ele preferiu esconder e salvar os espias, e a sua escolha salvou a sua vida e a sua família. Amém? O que ele fez? Ele tinha a oportunidade de entregar, mas o que ele fez? Naquilo que ele acreditou, no propósito ao qual ele acreditou, e o que ele viveu, é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos acreditar. Nós devemos buscar cada dia, cada momento, estar perto de Cristo. Nós devemos buscar, nós devemos se entregar cada momento.
Amém, irmãos? Nenhuma proposta, por mais tentadora que seja, está acima do propósito de Deus para você. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, a proposta do rei Saul era que Davi usasse a sua armadura de guerra, mas Davi seguiu o seu propósito de Deus e usou a sua própria armadura. Então nós esquecemos de viver e de vivenciar o que Deus tem para nós. Nós esquecemos. Nós acaba se apegando ao que o mundo nos oferece. Nós acaba, deixando de lado. Nós acaba esquecendo. Quem conhece o propósito de Deus não cede às propostas, mesmo quando são impostas. Daniel recebeu uma proposta imponhando-lhe que deixasse de orar a Deus por um período de 30 dias, mas ele preferiu acatar? Não. Por que ele não acatou isso? Porque ele tinha um propósito, e o propósito dele era servir somente a um Deus. Não era uma faca no pescoço, não era uma espada no coração que ia fazer ele mudar de ideia, não. E hoje a gente leva um entrupicão, a gente já quer esquecer o que servimos, o que buscamos. Hoje eu estava descendo da serraria e passei pelo... Todo mundo sabe onde é o Sidney, né? E tem uns pés de manga, e é uns pés de manga bem antigos, e tem as raízes por cima. E eu descendo meio acelerado, que eu tinha que vir aqui na rua para buscar uma motosserra. Eu descendo bem rápido, rapaz, eu levei um entrupicão. Mas levei um entrupicão numa raiz, que aquela raiz não estava lá, colocaram aquela raiz, não tinha condição. Eu passo todo dia, irmãos, veio uns 500 nomes aqui. Aí o primeiro louvor que veio na minha cabeça, que eu ia xingar, ele é a glória. Nossa! Rapaz, eu entrei para dentro do escritório cantando, ele é a glória. Eu não sou de cantar, mas foi um momento ao qual eu tive que cantar, porque era só assim para satisfazer o que o meu coração estava pensando em fazer naquele momento. Então, quando a gente tiver oportunidade de blasfemar o nome de Cristo, vamos se apegar cada vez mais. Às vezes a gente traz aqui na frente uma palavra, irmão, a gente tenta ser o mais direto possível, a gente tenta brincar, a gente tenta, interagir um pouquinho, mas quando nós temos em nosso coração que nós servimos a Deus, que nós buscamos, que nós vivemos, que nós matamos, que nós morremos por esse Cristo, nós temos que entender, nada vai nos tirar desse propósito. Não é proposta alguma que vai fazer eu parar de servir a Deus. Não é chuva, não é lama. Quantos hoje, na hora que chegou aqui na frente, parou e pensou, rapaz, será que eu vim no dia certo? Quantos que era para vir e não veio? Não que a gente está julgando quem não veio, mas quantos que era para vir e não veio? Mas aqueles que vieram, é porque Deus tinha alguma coisa para entregar. Amém? Irmãos, o diabo usou fazer proposta a Jesus, tentando desviá-lo do seu propósito. Jesus foi tentado por Satanás. Nós temos que entender que o propósito, ele é um propósito com Deus e um propósito na minha vida, no meu dia a dia. Se eu tenho um propósito de chegar até um certo lugar, mas debaixo da presença de Deus, eu posso exercer um propósito lá fora, mas eu, por uma proposta, eu deixei de viver um propósito, achando que minha vida ia mudar por causa de R$300. Minha vida mudou? Minha vida mudou, porque eu não vi meus filhos crescer. O dia que eu olho, o meu pequeno estava andando, já não era pequeno, já tinha outro no ventre da minha esposa. Eu falei, rapaz, mas já... E não foi do dia para a noite que aconteceu isso. A diferença de idade do Júnior para o Luiz
Eu acho que é de 2 anos, por aí, né? 3 anos a diferença de idade deles. Então não foi do dia para a noite. Então algo que eu podia ter vivido, que eu podia ter cuidado, eu não cuidei, que foi da minha família. Eu deixei de viver para a minha família para viver para o meu patrão. Então, muito cuidado. Muitas das vezes uma proposta, ela aparentemente é algo sobrenatural. É Deus que está falando nessa proposta. Mas vamos sentar, vamos entender. Hoje, a minha filha mais velha está fazendo 15 anos. Parece que foi ontem que eu falei para minha esposa: não, mas falta 10 anos para ela fazer 15. Já vai fazer 15 esse ano. Sabe, do dia para a noite as coisas acontecem. Quando a gente para pensar, a gente deixou de viver algo maravilhoso perante Deus, perante a nossa família, perante pessoas que nos amam de verdade, por causa de uma escolha errada. E essa escolha sempre vai ser maquiada como algo de Deus. É Deus, é de Deus. Então vamos ver realmente esse de Deus, esse algo de Deus. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Era isso que Deus queria trazer essa noite. Acredito que todo mundo aqui entendeu. Aquele que estava precisando se encheu no coração. E que essa mensagem, da gente poder destacar no nosso dia a dia o que é um propósito e o que é uma proposta, nós sabemos exercer lá fora. Não seja algo somente para nós ouvir, não, mas algo para nós entrar em nosso ouvido e ir até o nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Chamo o irmão Silvano.